O olhar é extremamente importante, principalmente para as mulheres. E hoje em dia é possível acordar com os olhos e sobrancelhas perfeitas, graças às técnicas que temos de embelezamento do olhar, como designer de sobrancelha, micropigmentação, aplicação de tintura na sobrancelha e cílios, aplicação de rena e alongamento de cílios. E nessa primeira aula, eu vou apresentar para vocês quais os materiais que serão utilizados no decorrer do curso. Vamos começar com as pinças. Não existe uma regra assim, qual pinça que você vai precisar utilizar. Isso depende muito da adaptabilidade do profissional e do trabalho proposto para a cliente. As pinças elas são encontradas em perfumarias ou em casas específicas de materiais de embelezamento do olhar. Elas também variam bastante de custo. Para começar, eu tenho aqui algumas pinças. Essas são as pinças de ponta reta. Temos vários modelos. O importante é sempre você observar a ponta. Essas pinças elas servem para remoção de pelos mais grossos. E temos também algumas pinças como a chanfrada ou diagonal. Essas pinças elas servem para remoção de pelos mais finos e pelugens e algumas com as pontas mais precisas. Elas servem para remoção de pelos encravados, se houver a necessidade, e temos também a pinça agulha. Essa pinça agulha é necessário que você tenha bastante prática, porque é muito fácil machucar um cliente com ela. Nós vamos precisar também de uma tesoura pequena e, se possível, de corte reto. E de um pente de sobrancelha para poder estar manuseando os pelos durante o trabalho. Vamos precisar também de alguns lápis. Os lápis, eles são importantes para você poder fazer algumas marcações na hora de fazer o designer e também para corrigir alguma falha se necessário. Então é importante que você tenha um branco para marcações, marrom e preto para correções. Palito, algodão e um antisséptico para poder estar fazendo a asepsia antes de começar o trabalho. Então agora vamos até as ruas para saber se o povo sabe quais são os materiais indispensáveis para os procedimentos de estética das sobrancelhas e cílios. Quais materiais são indispensáveis para fazer procedimentos de beleza nos cílios e nas sobrancelhas? Pinça, cola, tesoura... acho que só. Pinça, tesoura, pinça, tesoura e lápis. Até que o povo entende alguma coisa, né? Vamos voltar então agora para a segunda parte dos nossos materiais. Nós temos aqui alguns cílios. Não necessariamente você vai usar esses específicos. Você consegue comprar esses cílios em algumas perfumarias grandes ou até mesmo em casas específicas de alongamento de cílios. O que vai mudar é a forma e a técnica aplicada. Por exemplo, aqui eu tenho os cílios fio a fio. Esses cílios você vai encontrar ele em 3 tamanhos, 8, 10 e 12 milímetros. Geralmente ele vem assim ou vende por grama também. Isso é um pelo sintético e também não tem uma quantidade exata que você vai usar. Depende muito do que a cliente tem de cílios. Diferente dos cílios inteiros, que são os cílios postiços. Esses cílios postiços, eles têm em diversas formas. Mais volumosos, ele tem mais discreto, depende muito do gosto da cliente. Também vai muito da sua sensibilidade de explicar para a cliente o que fica harmonioso para o rosto dela. Além desses aqui, também nós temos os cílios de tufinho. O que vai mudar nas 3 técnicas é o tempo de duração e de aplicação. Mas para as 3 técnicas, o importante mesmo é a cola. Nós temos 2 tipos de cola. Uma cola que dura até 24 horas e uma cola que é uma cola de uso profissional que pode durar até 1 mês. Também depende muito da técnica. No caso da técnica do alongamento de cílios fio a fio, ele pode chegar a uma durabilidade de até 1 mês, com a cliente fazendo uma manutenção e tomando os devidos cuidados que nós explicaremos na demonstração.
Agora, os cílios, o inteiro, ele pode durar até uma semana com essa cola profissional. E nós temos também os cílios de tufinho. Esses cílios nós conseguimos garantir para a cliente um resultado de aproximadamente uns 15 dias. Também com a cliente tomando os devidos cuidados e com o uso correto da cola. E por falar em cola, isso é um assunto muito importante, porque tanto uma quanto a outra, algumas clientes apresentam uma hipersensibilidade na pele. Para quem tem essa predisposição à alergia ou uma pele muito sensível e tem vontade de fazer alguma dessas técnicas, eu sugiro que você faça um teste. Como esse teste pode ser feito? A gente pode colocar um pingo de cola no pulso da cliente, esperar agir um pouquinho, se ela tiver alguma reação, não é aconselhável colocar na região dos olhos, principalmente porque é uma região mais sensível. Ou, para garantir, se a cliente também permitir, você pode apenas colocar um fio e esperar uns 3 minutinhos para ver se tem alguma reação. Isso é muito importante. Caso a cliente tenha e seja necessário fazer a remoção, ela não pode arrancar, senão ela pode danificar o fio natural. Então, é o ideal que você use um óleo e algodão e faça a remoção. Além dessa técnica de alongamento de cílios, nós também temos mais uma opção para os cílios, que é a tintura de cílios. Para a tintura de cílios, nós vamos precisar da tinta e do oxidante, que é água oxigenada. E uma coisa muito importante, que algumas clientes acabam fazendo em casa e não é aconselhável, que é usar a tintura de cabelo nos cílios e na sobrancelha. Isso é prejudicial porque os nossos cílios e sobrancelhas é diferente a estrutura do cabelo. Então, nós temos uma tinta que é específica para a sobrancelha e o oxidante. Geralmente, você não encontra isso numa perfumaria convencional, você vai conseguir encontrar numa casa de materiais específicos para esse tipo de trabalho. Muito importante também é cuidado na aplicação, porque esse produto no olho da cliente pode causar irritação e alergia. Também pode ser feito um teste, passar apenas em uns cílios e aguardar para ver se a cliente tem alguma reação. Temos também mais uma opção para a correção de sobrancelhas, que é o uso da rena. A rena, ela garante para o cliente uma durabilidade aproximadamente de uma semana. Isso depende muito da pele da cliente, se a cliente tem uma pele oleosa ou se a cliente tem uma pele seca. E também da quantidade de pelos que a cliente tem. Porque a rena, ela não fixa só na pele, ela fixa no pelo. Mas ela garante um resultado muito bacana também, não tão definitivo quanto a micropigmentação, que nós vamos ver mais pra frente. Mas ela garante também uma correção da sobrancelha. Além disso, nós temos também que se atentar à asepsia antes de fazer a rena. Porque o que acontece? Se a cliente tem uma pele muito oleosa e a gente tira essa oleosidade, a gente garante um resultado melhor. Então, já que estamos falando desse assunto de cílios e sobrancelha, vamos então ficar com uma curiosidade sobre esse universo. Na década de 30 e 40, alguns atores e atrizes do cinema tiravam toda a sobrancelha. Nas gravações, elas eram feitas com lápis e deixado de uma forma que mostrasse qual a expressão que o ator queria passar. Por exemplo, tristeza, dúvida ou raiva. Nossa, interessante essa curiosidade. Eu mesmo que trabalho nessa área não sabia. Então, nós podemos ver alguns itens e procedimentos para a esterilização e cuidados com os materiais para os nossos clientes. Nós ficamos muito preocupadas com o atendimento que vamos fazer com a cliente e alguns aspectos não podem ser esquecidos, como o cuidado, para evitar qualquer tipo assim de contágio ou de manuseio de produto incorreto com a cliente. E devido ao grande crescimento dessa área de beleza, principalmente hoje em dia nos atendimentos dos salões, nós devemos prestar atenção nos descartáveis, em materiais, como eles são utilizados, manuseados e como que é feita a asepsia. A vigilância sanitária ela tem algumas normas que regularizam esse tipo de assunto. Mas nem sempre você vai estar dentro de um salão de beleza atendendo. Mesmo assim, é importante que você tenha alguns cuidados com a cliente, como, por exemplo, uso de touca descartável. Você pode usar sempre,
Porque para não cair cabelo na cliente e não encostar o seu cabelo na cliente no horário de atendimento. Máscara, extremamente importante, porque assim, alguns contágios como o resfriado, a gente fica muito próximo da cliente, então é ideal que a gente evite qualquer tipo de contágio. E luva descartável sempre, porque, por exemplo, procedimentos como a micropigmentação, nós teremos contato com o sangue da cliente, então é importante que nós façamos uso da luva. Então é extremamente importante que a gente se preocupe com isso também. O que acontece? Nem todas as pessoas, como eu disse, nem todas as pessoas atendem em salão de beleza. Então, também você tem que ter esse cuidado para atender os seus clientes. Com asepsia, limpando os seus materiais com álcool, sempre lavando as mãos. Cuidando do ambiente de trabalho, sempre limpo, higienizado, arejado. Você pode fazer também, não só como pode, mas deve fazer o uso de materiais descartáveis, como o lençol descartável, o rolo de maca. Sempre tem uma lixeira por perto, né, para você fazer os descartes. Diferente do material de micropigmentação, que aí você precisa ter um descarpaque para ele depois ser dispensado no local certo. Mantenha sempre tudo limpo e arejado para sua cliente, para que ela não se sinta somente bonita, mas se sinta num ambiente confortável e também à vontade. Então eu apresentei para vocês alguns materiais, como por exemplo, as pinças, que serão utilizadas para fazer o designer de sobrancelha, os lápis, que serão utilizados nas medidas e também correção de sobrancelha, tesoura para corte de pelos e o pente para manusear os pelos durante o procedimento. Vimos também aqui os cílios fio a fio, a importância da cola na durabilidade da técnica, os cílios postiços e os de tufinho. Também podemos ver a tintura de cílios, que será utilizada não só nos cílios como na sobrancelha. Vamos ver também a rena, que vai garantir para o cliente um resultado aproximadamente de uma semana nas correções de falhas e pelos ralos. Vimos também os descartáveis, né, que são extremamente importantes durante o procedimento, como luva, a máscara, a touca, gaze que você pode utilizar também durante os procedimentos e algodão. Isso também vai de acordo com a sua necessidade do trabalho proposto para a cliente. Então essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Espero vocês na próxima então.